Beleza, pessoal? Aqui é Fábio, então. Aqui é um vídeo curtinho sobre derivação implícita, né? Desde o início da disciplina, a gente está vendo funções desse tipo, né? Em que o y, ele depende do x, né? O y fica de um lado isolado e o x depende e o x fica do outro, né? E a gente coloca o x na entrada e tem um y. Algumas funções, elas misturam o x e y, né? E fica difícil. Até a gente consegue separar às vezes a gente até não consegue, né? Mas a gente tem do mesmo lado aqui, né? Isso aqui é uma equação de um círculo, por exemplo, né? Porque um número ao quadrado mais outro número ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, né? Isso define triângulos, retângulos, né? E aí a gente define, né? Sei lá, seno, cosseno, equação de um círculo. Como é que a gente deriva, então? Fazendo um exemplozinho aqui, né? A gente quer achar a derivada desse círculo aqui no ponto 3 e 4, né? A equação da reta no ponto 3,4. Então, a gente vai derivar cada um dos termos conforme as regras que a gente já viu. Por exemplo, isso aqui a gente vai calcular a derivada de dx do x quadrado mais a derivada de dx do y quadrado é igual a 25. Beleza? Isso aqui quer dizer que a derivada do x quadrado a gente sabe calcular, é 2x. A do y quadrado é que complica, porque a gente quer calcular a derivada do y quadrado em relação ao x, né? E aí, e aqui é d dx de 25, né? Que é zero. A derivada em relação ao x de 25. Para calcular esse, a gente usa a regra da cadeia, né? Então vai ser d dy, y ao quadrado, vezes dy dx. Né? E isso aqui, a derivada de 25 em relação ao x é zero. Se o x varia, o 25 continua constante. Então, continuando, 2x vai ser igual a d mais a derivada do y quadrado em relação a y é 2y. Derivada do y em relação a x é o que a gente quer calcular, né? Que é y', né? Isso aqui é igual a zero. A gente sabe que isolando o y', né? 2y, y' vai ser igual a menos 2x. Aqui está saindo da tela. O y', que é o que a gente quer calcular, a derivada é menos 2x sobre 2y, né? Ou x sobre y. Menos x sobre y. Né? Essa aqui é a derivada. Para a gente calcular a equação da reta, é só a gente substituir um ponto, né? A gente vai ter uma reta do tipo y igual a mx mais k. O m, nesse caso aqui, é a derivada, né? Então, no ponto 3,4, o x é 3, o x é 3, vai ser igual a menos 3 quartos. O y é 4, é igual a menos 3 quartos vezes 3 mais k, e aí é só descobrir o valor do k, né? Isola o k aqui, descobre o valor do k, e aí está resolvido o exercício. Mais um exemplo, então. Calcular por derivação implícita a derivada dessa função aqui. E a gente vai fazer da mesma maneira. A gente vai começar aqui calculando a derivada de cada um desses componentes, né? Então, a derivada do 5x vai ser, de 5x quadrado é 10x, mais a derivada de 2y ao quadrado vai ser 4y, y', a derivada disso aqui em relação a y vezes dy dx, que é igual a zero.
A gente vai ter, então, 4y, y' igual a menos 10x, y' vai ser igual a menos 5x sobre 2y. E aí era isso, né? Terminar o vídeo aqui deixando alguns exercícios, né? Calcular a derivada por derivação implícita de cada uma dessas funções aqui, né? Isso aqui tudo a gente sabe calcular a derivada, isso aqui tudo a gente sabe calcular, né? Regra da cadeia. E era isso. Esses aqui a gente deixa para fazer em aula, tentem fazer antes, depois a gente faz eles em aula. Beleza? Esse vídeo fica por aqui. Até uma próxima.